Pare de tentar se motivar. A motivação é instável. Ela aparece num dia e desaparece no outro. Tem gente que passa anos esperando sentir vontade para mudar de vida, mas a Bíblia nunca ensinou ninguém a viver baseado em vontade. Deus nunca chamou homens para serem guiados por emoção. Ele chamou homens para serem guiados por princípio. E talvez esse seja o motivo da sua mente não obedecer. Você está tentando vencer sua vida usando sentimentos, quando deveria usar direção, porque existe uma verdade desconfortável que quase ninguém percebe. Sua mente é treinável. Ela obedece àquilo que você alimenta todos os dias. E é exatamente por isso que muita gente ora, jejua, escuta pregação, mas continua presa nos mesmos erros, nos mesmos vícios, nas mesmas distrações, nas mesmas promessas quebradas. Não é porque Deus abandonou essas pessoas, é porque elas continuam negociando com a própria carne enquanto esperam um milagre emocional acontecer. E hoje você vai entender por que a Bíblia mostra um caminho completamente diferente da motivação. Um caminho que muda sua mente de dentro para fora. E quando você entender isso, sua vida nunca mais será a mesma. Existe uma frase poderosa em Romanos 12:2 que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repare numa coisa. O texto não fala sobre renovar emoções. Não fala sobre esperar inspiração. Não fala sobre esperar o momento perfeito. A transformação começa na mente. Porque antes de existir uma mudança visível, precisa existir uma guerra invisível acontecendo dentro de você. E a maioria perde essa guerra sem perceber. Sabe por quê? Porque acorda todos os dias alimentando exatamente aquilo que destrói a própria mente. Redes sociais controlando a atenção. Comparação roubando paz. Prazer imediato destruindo disciplina. Pecado repetitivo enfraquecendo consciência. E depois a pessoa pergunta: por que não consegue obedecer nem às próprias decisões? Mas como sua mente vai obedecer? Se ela foi treinada para fugir do desconforto, como sua mente vai permanecer firme? Se ela aprendeu que qualquer dificuldade é motivo para desistir, você acha que o problema é falta de motivação. Mas, na verdade, o problema é treinamento mental. Jesus nunca ensinou pessoas a viverem guiadas pelo que sentiam. Pelo contrário, em vários momentos, ele ensinou domínio próprio, renúncia, perseverança, cruz. E é aqui que muita gente se assusta, porque o cristianismo moderno vende conforto emocional o tempo inteiro, enquanto a Bíblia fala sobre morrer para si mesmo. E ninguém gosta dessa parte, porque morrer para si mesmo significa parar de obedecer impulsos, significa parar de fazer tudo o que dá vontade, significa olhar para a sua própria carne e dizer não. E isso é exatamente o que faz sua mente começar a obedecer. O problema é que hoje as pessoas querem transformação sem sacrifício, querem paz sem disciplina, querem resultados sem consistência, querem autoridade espiritual sem abandonar hábitos podres. Só que Deus não unge desordem. Existe uma razão pela qual pessoas fortes espiritualmente têm hábitos fortes mentalmente. Elas entenderam algo que muita gente ignora. Repetição cria identidade. Você não se torna disciplinado pensando em disciplina. Você se torna disciplinado praticando obediência repetidas vezes. Pequenas decisões moldam grandes destinos. E Satanás sabe disso. É por isso que ele não precisa destruir você de uma vez. Basta te manter distraído. Basta fazer você viver no automático. Basta ocupar sua mente com coisas inúteis até sua consciência ficar fraca. Porque uma mente distraída dificilmente escuta Deus. E talvez hoje você esteja percebendo que sua maior luta não é externa. Sua maior luta é interna. Você quer mudar, mas sua mente luta contra você. Você faz promessas para si mesmo e quebra logo depois. Você
decide ser diferente e volta para os mesmos hábitos. E isso cria culpa, frustração, sensação de fracasso. Só que existe uma coisa que ninguém te contou. Sua mente sempre obedece àquilo que você repete. Sempre. Se você repete distração, ela aprende distração. Se você repete pornografia, ela aprende prazer instantâneo. Se você repete procrastinação, ela aprende fuga. Mas se você repete disciplina, ela começa a obedecer disciplina. É por isso que Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A guerra é diária. Não existe transformação automática. Existe treino, existe constância, existe obediência, mesmo sem vontade. E aqui está o segredo que muda tudo. As pessoas emocionalmente fracas vivem baseadas no que sentem. As pessoas espiritualmente fortes vivem baseadas no que decidiram. Isso muda tudo! Porque quando você entende isso, para de esperar motivação cair do céu. Você começa a agir, mesmo sem sentir vontade. E isso assusta sua própria mente, porque sua carne percebe que perdeu o controle. Imagine acordar cedo para orar, mesmo sem vontade. Imagine desligar distrações, mesmo querendo continuar. Imagine permanecer firme, mesmo quando ninguém está vendo. Isso parece pequeno, mas é exatamente aí que sua mente começa a obedecer. Não no evento, não no hype, não no vídeo motivacional. É no secreto, é na repetição silenciosa. Davi entendeu isso antes de enfrentar Golias. As pessoas acham que a coragem de Davi apareceu do nada naquele dia. Não apareceu. Golias foi só a manifestação pública de uma disciplina privada construída no secreto. Antes do gigante, existiram leões, ursos, solidão, pastos vazios, momentos onde ninguém estava vendo, e é exatamente aí que Deus forma homens fortes. Não é diante das multidões, é no escondido. Porque quem não consegue obedecer no secreto, dificilmente permanecerá firme no público. E talvez Deus esteja permitindo certos desertos na sua vida porque está tentando fortalecer sua mente antes de entregar algo maior. Só que muita gente foge do processo, quer pular direto para a vitória sem passar pela transformação. Mas Deus trabalha diferente. Primeiro ele muda a sua mente, depois muda a sua vida. E aqui entra algo perigoso que destrói milhares de pessoas hoje. Dopamina barata, prazer rápido, estímulo constante, tudo instantâneo. O cérebro moderno foi treinado para não suportar silêncio, espera e profundidade. E isso afeta até sua vida espiritual. Pessoas não conseguem mais ler a Bíblia por 10 minutos sem pegar o celular. Não conseguem orar sem distração. Não conseguem permanecer em constância. E depois dizem que não sentem Deus. Mas como vão sentir se a mente está completamente fragmentada? O inimigo ama uma mente distraída, porque distração enfraquece discernimento. E uma pessoa sem discernimento vira escrava dos próprios impulsos. Agora preste atenção nisso, porque pode mudar sua vida. O que você faz diariamente está moldando quem você será daqui a alguns anos. Cada hábito é uma votação silenciosa na pessoa que você está se tornando. E talvez você esteja alimentando exatamente aquilo que está destruindo o seu futuro. Deus criou o ser humano com capacidade de adaptação. Isso significa que sua mente aprende padrões. E o problema é que muitos estão ensinando a própria mente a viver em derrota, a desistir rápido, a buscar prazer imediato, a fugir da responsabilidade. Mas a Bíblia mostra homens que aprenderam domínio próprio mesmo em ambientes difíceis. José resistiu à tentação no Egito, Daniel permaneceu firme na Babilônia, Paulo suportou prisões sem abandonar a fé. O que essas pessoas tinham em comum? Não eram guiadas por emoção, eram guiadas por convicção. E talvez hoje Deus esteja tentando criar em você exatamente isso, convicção.
Porque emoção muda rápido, convicção permanece. Emoção grita, convicção sustenta. Emoção depende do ambiente. Convicção continua mesmo no caos. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado, ele não respondeu ao diabo com sentimentos. Ele respondeu com palavra. Está escrito. Isso é poderoso demais, porque mostra que sua mente começa a obedecer quando a verdade se torna maior que o impulso. Só que para isso acontecer, você precisa parar de alimentar lixo mental o tempo inteiro. Você não consegue ter uma mente forte consumindo fraqueza o dia inteiro. Não consegue ter paz alimentando ansiedade constantemente. Não consegue ter disciplina vivendo de prazer instantâneo. Talvez a razão pela qual sua mente está cansada seja porque ela nunca descansa de verdade, sempre correndo atrás de estímulo, sempre buscando distração, sempre tentando preencher vazios com coisas rápidas. Mas existe um vazio que só Deus consegue preencher. E enquanto você tentar anestesiar sua alma com entretenimento, comparação e vício, continuará sentindo esse vazio, porque o problema nunca foi apenas mental, também é espiritual. Existe uma batalha pela sua atenção, pela sua consciência, pela sua direção. E quem controla a sua atenção, controla a sua vida. Agora imagine se você começasse a fazer algo simples todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem resultado imediato. Imagine orar diariamente, ler a Bíblia diariamente, controlar impulsos diariamente, treinar silêncio diariamente, desligar distrações diariamente. Você acha que isso não mudaria sua mente? Mudaria completamente. Porque repetição cria caminhos mentais. E depois de um tempo, aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural. É assim que sua mente aprende obediência. Não através de emoção intensa, mas através de constância silenciosa. Só que aqui existe um detalhe importante. No começo, vai parecer difícil. Sua carne vai resistir. Sua mente vai tentar negociar. Você vai querer voltar para velhos hábitos. E é exatamente aí que a maioria desiste. Porque acha que dificuldade significa que não está funcionando. Mas, na verdade, dificuldade é sinal de que existe uma guerra acontecendo. E guerras reais exigem resistência. O ouro é purificado no fogo. E Deus, muitas vezes, permite desconforto porque está fortalecendo você. O problema é que as pessoas querem crescimento sem pressão. Querem transformação sem confronto. Mas maturidade espiritual nasce quando você aprende a obedecer, mesmo sem sentir vontade. E existe algo extremamente perigoso que poucos percebem. Toda vez que você quebra a própria palavra, sua mente perde confiança em você mesmo. Pense nisso. Quantas vezes você prometeu mudar e não mudou? Quantas vezes disse agora vai ser diferente e voltou ao mesmo lugar? Isso vai destruindo sua autoridade interior. Sua mente começa a entender que suas palavras não têm peso. E por isso você precisa parar de fazer promessas gigantes e começar a cumprir pequenas decisões diariamente. Porque pequenas vitórias constroem força mental. E força mental gera constância. Pedro afundou quando tirou os olhos de Jesus e focou na tempestade. Isso também acontece hoje. Pessoas estão afundando porque passam o dia inteiro olhando para caos, comparação e medo. O ambiente controla a mente delas. Mas quando sua mente está firmada em Deus, algo muda. Você para de ser controlado por tudo ao redor. Você começa a desenvolver estabilidade. E estabilidade é uma das maiores armas espirituais que existem hoje. Talvez você esteja esperando uma grande mudança acontecer de repente. Mas normalmente Deus trabalha através de processos pequenos e consistentes. Um dia de cada vez. Uma decisão de cada vez. Uma renúncia de cada vez. Porque Ele não está apenas tentando melhorar sua vida. Ele está tentando transformar você, e transformação verdadeira leva tempo. Só que a maioria
desiste cedo demais. Quer resultado instantâneo, quer sentir emoção rápida, quer mudança sem perseverança. Mas a Bíblia inteira mostra homens que permaneceram mesmo quando era difícil. E aqui está algo forte. Disciplina é uma forma de guerra espiritual, porque toda vez que você controla um impulso destrutivo, está enfraquecendo a carne. Toda vez que você escolhe obedecer a Deus, em vez do prazer imediato, está fortalecendo o seu espírito. Toda vez que você permanece firme mesmo sem vontade, está treinando sua mente a não ser escrava das emoções. Isso é liberdade real. Então pare de esperar a motivação salvar sua vida. Motivação passa, emoção passa, vontade passa, mas princípios permanecem. O que muda sua mente não é intensidade momentânea, é repetição diária, é obediência constante, é permanecer firme no secreto quando ninguém está vendo. Porque é no secreto que Deus constrói pessoas fortes. E talvez hoje Deus tenha trazido você até esse vídeo para entender exatamente isso. Sua mente pode obedecer novamente. Sua vida pode mudar. Seus hábitos podem ser transformados. Mas isso começa quando você decide parar de negociar com aquilo que está destruindo você. Começa quando você entende que disciplina também é espiritual e que Deus não chamou você para viver escravo da própria carne. Ele chamou você para viver em domínio, consciência e propósito. Agora, escreve aqui nos comentários: minha mente vai obedecer a Deus. Quero ver quem realmente entendeu a mensagem até aqui. E se esse vídeo falou com você, deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdos que vão confrontar sua mente, fortalecer sua fé e transformar sua visão da vida. E lembra disso, a guerra mais importante da sua vida talvez esteja acontecendo dentro da sua própria mente. E a forma como você vence essa guerra define quem você se torna.